Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho de patologia do sistema nervoso e cuidados de enfermagem. Quando a gente fala do sistema nervoso, a gente está falando de cérebro, de tronco encefálico, de medula espinhal, entre outras coisas. Sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico. São os nervos cranianos e suas funções. Nervos espinhais. Sistema nervoso autônomo. Aí nós temos dois sistemas, que é o parasimpático e o simpático. Cada um desenvolve a sua função dentro do sistema nervoso. Meninges. As meninges, elas se encontram dentro do sistema nervoso. Ela faz toda a parte aqui, né, voltada para o sistema nervoso. As patologias neurológicas. Podemos ter aneurisma cerebral, é uma dilatação da parede arterial cerebral, sua etiologia é desconhecida. Porém, alguns fatores como aterosclerose, falha congênita, hipertensão, idade avançada ou traumatismo craniano poderão desencadeá-la. As artérias cerebrais mais afetadas pelo aneurisma são as carótidas, que se rompem, provocando uma hemorragia. O diagnóstico para o aneurisma é uma tomografia computadorizada, punção lombar e angiografia cerebral. Sinais e sintomas: cefaleia súbita e intensa, com perda de consciência, perda da visão dupla, lipotimia, hemiparesia, coma e a morte. Tratamento: repouso no leito com sedação, tratamento com vasoconstrição, drogas intravenosas e beta-bloqueadores, tratamento clínico ou cirúrgico para prevenir nova hemorragia e grampear o aneurisma. Acidente vascular encefálico, chamamos de AVE. Ocorre uma alteração nas artérias cerebrais resultante de uma irrigação, insuficiência de oxigênio e sangue, popularmente conhecido como derrame. Temos dois tipos de AVC: o AVC isquêmico, que ele pode formar por um coágulo, e o AVC hemorrágico, que ele acontece através de uma hemorragia, né? Houve uma ruptura, né, de vasos e apresentamos uma hemorragia. Classificação: o AVC hemorrágico. A classificação do acidente vascular encéfalo hemorrágico é a ruptura de um vaso cerebral causando uma hemorragia cerebral devido à hipertensão, arteriosclerose ou fator congênito. Um acidente vascular encefálico isquêmico. Acidente vascular encefálico isquêmico é a obstrução de uma artéria por um trombo ou êmbolo. As causas: hipertensão arterial, trombose, hemorragia, isquemia, malformação congênita, traumatismo, tumores, diabetes, entre outros. Sinais e sintomas: no AVCH, alterações motoras, perda de comunicação, perda visual, parestesia, alterações vesicais, bexigoma e incontinência urinária, prejuízos da atividade mental e efeitos psicológicos e convulsões. No AVCI, nós temos uma hemiparesia, parestesias, disfasias, vertigens, diplopias e cefaleia, zumbidos. Tratamento: na fase aguda, o paciente deve ser colocado em repouso para manter as condições vitais. A medicação visa combater o edema cerebral, prevenir infecções, evitar o aparecimento de escaras, manter boa hidratação e função fisiológica. A recuperação é lenta e depende dos seguintes fatores:
condições cardiocirculatórias e respiratórias, déficit motor, nível de consciência e distúrbio de fala. Cuidados de enfermagem: manutenção da função pulmonar através de exercícios respiratórios, controle de sinais vitais, mudança frequência de decúbito para prevenir escara e êxtase de secreções, colchão d'água, conchinhas para a manutenção do corpo em posição anatômica, observar nível de consciência, assegurar uma boa hidratação, observação e reação de solicitação verbais e estímulos dolorosos, observar sondagem vesical, gástrica e enteral. Epilepsia. Epilepsia é uma perturbação do sistema nervoso caracterizada por alterações da sensibilidade e perda da consciência em movimentos convulsivos. Acredita-se ser devido a um distúrbio elétrico, uma disritmia dos neurônios, células nervosas, que enviam descargas elétricas descontroladas. A causa da epilepsia é desconhecida e as crises convulsivas podem ocorrer devido a fatores genéticos, traumatismo cranianos, fórceps, quedas, intoxicação com álcool, insulina, infecções do sistema nervoso central, raiva, meningite, malária, tumores e hemorragias. O diagnóstico: eletroencefalograma, história de crises notadas e observadas pelo paciente. Sinais, sintomas e tratamento. Nos sinais e sintomas: perda da consciência, distúrbios mentais, excesso ou perda de tônus musculares e de movimento, distúrbio da sensibilidade ou dos sentidos especiais, distúrbio das funções autônomas do organismo. Tratamento: para controlar as crises convulsivas, utiliza-se como terapia medicamentosa as drogas anticonvulsivantes, como diazepam, Empax, Valium, Idantal, Gardenal, Depaquene, Tegretol, Epilim. O paciente deve observar a ocorrência de efeitos tóxicos da medicação antiepilética, como nervosismo, incoordenação motora, dificuldade visual, lipotimia, que é a sensação de desmaio sem perda de consciência, entre outras coisas. Assistência de enfermagem. Durante a crise epilética, evitar que o paciente se machuque. Observar e anotar a progressão dos sintomas durante a crise. Assegurar uma via aérea adequada e, se possível, coloque um lenço dobrado ou uma cânula de Guedel entre os dentes para reduzir a possibilidade do paciente morder a língua. Não tente abrir ou introduzir uma proteção na boca quando as mandíbulas estiverem trancadas, em espasmos. Afrouxe as roupas apertadas, areje o ambiente, afasta os curiosos, proteger a cabeça diante da autoagressão, hematomas, confusão ou fraturas cranianas. Anotar durante a crise os tipos de movimentos realizados, alterações pupilares, incontinência de urina e fezes. É o que a gente deve fazer, né? Afrouxar a roupa, tentar colocar a cabeça lateralizada. Pós-crise: permanecer ao seu lado até o retorno da consciência, observar qualquer fraqueza ou paralisia de membros superiores ou inferiores, observar a incapacidade ou a dificuldade da fala, observar sinais de sonolência, dispneia, cianose, observar o nível de consciência, checar sua carteira de identidade, de epilético, pulseira e anotação do documento, orientá-lo na regularidade da ingestão da medicação, orientar a família na compreensão da doença sem rejeição e não tratá-lo como uma pessoa diferente. Não superprotegê-lo, ficar atento aos efeitos tóxicos e colaterais das medicações, orientar o paciente na dieta, exercício físico, repouso, abstinência do álcool e lazer. Convulsão. Convulsão é uma contração muscular involuntária ou uma série de contrações resultantes de um estímulo cerebral anormal. De um modo geral, as convulsões são súbitas e transitórias. Crises convulsivas, né? O que a gente deve fazer? Primeiro, não coloque nada na boca do paciente, né? Cronometre o tempo da convulsão. Não contenha o paciente à força.
Proteja a cabeça e remova óculos. Afrouxe as roupas apertadas, vire o paciente do lado e ligue para o serviço de emergência e peça ajuda. Causas: hipertermia na infância, alergia, insuficiência renal, tumores, desidratação. No idoso, as principais causas são o AVC e a metástase cerebrais. O objetivo do tratamento é evitar um dano cerebral e lesões no corpo, determinando e controlando a causa. Tóxicas: infecções causadas por vírus, bactérias e protozoários. Metabólicos: coma diabético, coma hepático, neurológico, traumas de crânio, distúrbio de sistema nervoso central, intoxicação exógena, ingestão ou inalação de substância que deprimem o sistema nervoso central. O coma. O coma é uma alteração ou perda da consciência, da sensibilidade e da motricidade, conservando as funções vegetativas. Existem vários tipos de coma, que variam de acordo com o grau de respostas aos estímulos dados. Tipo 1, grau 1, sonolência, torpor, semicoma. O paciente mantém-se dormindo se não for estimulado. Responde à estimulação verbal, deglutição conservada, funções neurovegetativas conservadas, reflexo motor e tátil, positivo. Grau 2. No coma superficial, o comportamento da consciência é maior. O paciente não responde à estimulação verbal, responde a estímulo doloroso superficial, reflexo fotomotor positivo, controle de esfíncter abolido, tônus muscular diminuído, funções neurovegetativas intactas. O grau 3, coma profundo, inconsciência, não reage ou reage pouco a estímulo doloroso profundo, reflexo fotomotor abolido, hipersecreção brônquica, distúrbios neurovegetativos. O coma vegetativo ou despace irreversível, inconsciência, reflexo abolido, apneia, uso de respirador artificial, ausência de batimentos cardíacos quando o abolido o uso de drogas medicamentosas, morte cerebral, hipotermia, oligúria ou anúria. Cuidados de enfermagem. Vigilância e controle dos sinais vitais de hora em hora. Mudança de decúbito para a prevenção de escaras. Cuidados com sondagem vesical e gástrica. Aspiração de secreções. Balanço hídrico rigoroso. Higiene. Banho no leito, higiene oral, gás umidificado ou tiras de esparadrapo para evitar lesões de córnea. Anotar a ocorrência e evolução do paciente. Prestar assistência psicológica e espiritual. Esclerose múltipla. Esclerose múltipla ou esclerose disseminada é uma doença neurológica crônica de causa ainda desconhecida, com maior incidência em mulheres e pessoas brancas, pessoas com genotipo caucasianos. Esse tipo de patologia leva a uma destruição da bainha de mielina, que recobrem e isolam as fibras nervosas e estrutura dos cérebros pertencente ao sistema nervoso central. Essa doença causa uma piora do estado geral do paciente, fraqueza muscular, rigidez articular, dores articulares e descoordenação motora. O doente sente dificuldade para realizar vários movimentos com braços e perna, perde o equilíbrio quando fica em pé, sente dificuldade para andar, tremores e formigamento na parte do corpo. Em alguns casos, a doença pode provocar insuficiência respiratória, incontinência ou retenção urinária, alterações visuais graves, perda de audição, depressão e impotência sexual. Nos estágios mais graves da doença, pode ocorrer um comprometimento respiratório. Isso pode acarretar episódios de infecção ou insuficiência respiratória, que devem ser tratados com atenção e rapidez para minimizar o desconforto do paciente e coibir uma piora do seu estado geral. A etiologia. A causa direta
da esclerose múltipla é a degeneração da camada isoladora lipídica de mielina, que envolve o axônio neurais. Esta é provavelmente causada pela destruição pelo próprio sistema imunitário do indivíduo das células gliais, responsáveis pela produção e armazenamento da mielina. A ausência de isolamento eficaz dos neurônios e da sustentação pelas células glicais leva à degeneração dos mesmos e à perda de função. Então, temos aqui, né, a mielina. Ela é desfigurada, né? A fibra nervosa é a que está aqui dentro. Aqui nós temos a fibra nervosa e aqui a mielina está normal, né? As regiões afetadas são do sistema nervoso central, ou seja, a medula espinhal e o cérebro. Os nervos periféricos não são afetados, provavelmente porque a reação imunitária que danifica as células glicais será específica para o antígenos e antígenos do tipo das células produtoras da mielina no sistema nervoso central. Os oligodendrócitos, que são diferentes das células com a mesma função no sistema nervoso periférico, conhecida como células de Schumann. Manifestações clínicas. O início pode ser dramático ou insidioso. Os sintomas são diversos e podem ser devido a pouca ou demasiada estabilidade das vias, de acordo com o tipo de neurônio, excitador ou inibidor, que é afetado nessa região. As manifestações podem incluir sintomas por falta de função ou via excitatórias. Manifestações clínicas, tais como ataxia. Os membros superiores e inferiores se movimentam e tremem involuntariamente. Movimentos irregulares dos olhos, tais como nistagmus ou oftalmoplegia internuclear. Defeitos na produção da palavra disfasia. Neurite retrobulbar. Disfunção sexual e urinária, depressão e dificuldades na memória. Então, temos aqui, né? As manifestações pode ser cognitiva e mental, fala e deglutição ou motilidade, né? Manifestações clínicas. A fadiga é um sintoma muito frequente e bem conhecido na EM, mas porque podem também ser um sinal de outras doenças, não é imediatamente identificado como sendo causado pela esclerose múltipla. A fadiga se manifesta muitas vezes sob forma de períodos que podem durar alguns meses, durante as quais a disposição se esgota diariamente, após um pequeno esforço. A fadiga ocorre na EM em forma de surtos, quer nos tipos mais progressivos da doença. Também ocorre devido à disfunção das vias inibitórias, espasmos musculares e parestesia ou sinal de Lhermitte, que é uma sensação de choque elétrico no pescoço. O prognóstico. A observação, o diagnóstico precoce e o tratamento médico apropriado evitam complicações, como, por exemplo, as infecções de alguns órgãos. Mesmo assim, a esperança de vida dos pacientes é aumentada apenas moderadamente. A idade em que os sintomas tiverem início é o principal fator do prognóstico. Quanto mais jovem acometido, mais provável a precoce será a deterioração. Outro fator será o subtipo da M. Uma minoria poderá não ter um curso progressivo, outra minoria terá um desenvolvimento severo e rápido dos sintomas. Aqueles cujos primeiro sintoma foi a dificuldade visual também têm melhor prognóstico que outros que sofrem inicialmente de problemas de coordenação motora dos membros. A fisioterapia e a hidroterapia melhoram e ajudam muito na recuperação, mantendo o paciente ativo com forças de membros inferiores, que são as mais afetadas. Procurar não parar as suas atividades normais e adaptá-las é fundamental para uma boa qualidade de vida. Resumo:
O sistema nervo é formado por um conjunto de estruturas responsáveis pela integração do organismo com o meio externo, além de regular as funções internas do próprio organismo. As principais células do sistema nervoso são os neurônios. Essas têm a função de receber e transformar os impulsos nervosos. O sistema nervo está dividido em sistema nervoso central, que é o encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, nervo cranianos e espinhais. O sistema nervoso central é revestido por tecidos conjuntivos, conhecido como meninges, que é a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A camada aracnoide é responsável pela produção de líquido cefalorraquidiano ou líquor. As disfunções neurológicas indicam algum tipo de comprometimento estrutural e funcional do sistema neurológico, que incluam aneurisma, acidente vascular encefálico, epilepsia, convulsões, coma, esclerose múltipla, dentre outras.